mais saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora as atrações do programa de hoje. O diabetes já foi uma doença típica do envelhecimento. Hoje em dia atinge cada vez mais cedo crianças e jovens. Então é uma situação muito assustadora de início. A boa notícia é que o diabetes não torna ninguém incapaz e os tratamentos disponíveis atualmente permitem uma vida saudável e duradoura. O diabético faz tudo. O Edição Saúde começa agora. Para mim foi um susto, eu não tinha informação nenhuma. Eu me preocupei pela qualidade de vida que a minha filha ia ter, tão nova. E também o fato dela ter que tomar insulina, as picadas. É uma criança de 11 anos, eu não tinha ideia como ela iria reagir. Em geral, saber que alguém é diabético ou receber o diagnóstico, eu tenho diabetes, a primeira reação é um choque. O que significa isso? O que eu faço agora? Como é que eu devo agir? Fiquei doente? Enfim, em geral isso é um choque. Dependendo de como esse choque é trabalhado, esse não precisa ser um choque por muito tempo. Bons médicos, em geral o médico que dá o diagnóstico, já começam a explicar o que deve ser feito. E você já se acostumou com essa rotina de se aplicar insulina? Já, tô indo muito bem. E é difícil? Não, só era difícil quando tinha de 12 milímetros, que era a seringa, mas agora a gente pegou a caneta, então tá indo muito bem. E você faz tudo sozinha? Sim. Dói alguma coisa? Só às vezes umas picadinhas ou outras. E Maria Clara, ela tomou a iniciativa. Ela quis aprender, né? A minha mão ficava trêmula, que ela falava, não me dá a injeção, não, deixa, eu mesma vou me dar a insulina. Olha, para mim foi muito fácil, porque Maria Clara tem um temperamento que ela dizia para mim, eu vou superar, né? E superou. Clarinha convive com o diabetes há 6 meses. Eu percebi Maria Clara começou a perder muito peso, ela sentia muita sede, toda hora pedia para tomar água, suco, que não era de costume dela. Ia no banheiro muitas vezes, aí deu que o índice de glicose estava muito alto. Eu tô indo muito bem com a diabetes, tô me acostumando bem. O que foi mais difícil para você? Foi largar o açúcar e as frituras. E dá pra comer coisas gostosas mesmo sendo Claro, diabética? tem muito doce diet bom, tem muita coisa gostosa, tem até doceira diet. Nas festinhas, as minhas médicas me recomendaram assim, eu vou, como, aí espero mais ou menos umas 2, 3 horas, aí faço o destro, porque se eu como o açúcar e já faço em seguida, vai dar super alto. O destro é uma picada no dedo para sair sangue, aí você coloca no aparelhinho e ele te mostra quanto de açúcar tem no seu sangue. Esse tipo de diabetes, que leva o paciente a injetar quantidades diárias de insulina, é conhecido como diabetes tipo 1 ou juvenil. Se caracteriza pela destruição das células que produzem insulina. A diabetes nas crianças, ela interfere no funcionamento de toda a família em geral, né? Muitas vezes a própria criança não toma um susto tão grande quanto os pais. A tendência é proteger, né? É segurar mais dentro de casa, é querer estar mais perto. Primeiro tem essa fase de aproximar e depois tem a fase do eu aprendi a cuidar, eu começo a passar isso para o meu filho e então eu posso deixar ele fazer as coisas mais longe ou mais sozinho. O tipo mais comum de diabetes é o do tipo 2, onde existe a produção de insulina, mas essa produção não é capaz de controlar os níveis de açúcar na corrente sanguínea. A obesidade está muito relacionada com esse tipo de diabetes. Estima-se que entre 60% e 90% dos portadores do diabetes tipo 2 sejam obesos. Cada vez mais, pesquisas relacionam a gordura acumulada na barriga como um dos vilões para o aparecimento do diabetes tipo 2. A obesidade, ela cria uma condição que nós denominamos resistência à ação da insulina, tá? E isso aumenta muito o risco de aparecimento de diabetes nessa população. Da mesma maneira, o sedentarismo. A diminuição da atividade física também está relacionado com o aumento da prevalência de diabetes. E não vou deixar de falar do tabagismo, porque o cigarro também está relacionado com o aumento da prevalência de diabetes. Os principais sintomas do diabetes tipo 2 são alterações visuais, formigamento nos pés, infecções frequentes, dificuldade na cicatrização de feridas.
No entanto, grande parte da população não percebe ou não dá importância para esses sintomas, retardando o diagnóstico da doença. O tipo 2 é um diabetes mais difícil de ser diagnosticado, que pode passar despercebido por anos. Dados recentes revelam que metade dos portadores com diabetes tipo 2 não sabem que estão doentes, porque na maioria das vezes essas pessoas não apresentam sintomas e só vão descobrir que são diabéticos quando surgem complicações mais sérias. O tipo 2 pode acometer quase todos os órgãos do organismo. As mais conhecidas são as alterações cardiovasculares, AVCs, popularmente conhecido como derrames, acometer os rins, levando a um quadro de insuficiência, que é perda do funcionamento do rim até diálise, acometer os vasos da retina, dos olhos, podendo levar à cegueira, acometer a circulação das pernas e dos pés, podendo levar a ulcerações, infecções, necroses e até amputação. A pessoa que tem diabetes, ela deve analisar o pé diariamente. Se ela não conseguir sozinha, que ela peça ajuda ou observe com a ajuda de um espelho. É importante observar as unhas, né, se tem um corte adequado. É importante observar se há o aparecimento de alguma lesão. A presença de rachaduras ou lesões, ela deve procurar um médico. E é feita a avaliação sensorial, no caso de toque, né, sensação térmica, isso é importante também. E aí o paciente vai respondendo e o médico vai identificando a partir do exame feito. Um machucado pode se agravar a uma lesão maior, com risco de perda de membro. É errada aquela ideia que o diabetes tipo 2 não precisa de insulina. Ele pode precisar de insulina em vários momentos da vida dele, ou por uma condição temporária, ou até por ser uma situação onde esse pâncreas já não produz insulina suficiente e ele vai precisar da insulina como complemento aos medicamentos orais ou até como única forma de tratamento. A população de diabéticos entre 18 e 40 anos tem aumentado significativamente no Brasil. Mais de 6 milhões de brasileiros nessa faixa etária são diabéticos. A prevenção ainda é o melhor remédio. No próximo bloco você vai saber o que fazer para não entrar na estatística do diabetes. E vai ver que o diabético pode também contar com a alta gastronomia a seu favor.